E um detalhe importante para estar passando para vocês aqui é que todas as informações que eu estou citando aqui nos vídeos e falando são experiências minhas, coisas que eu passei e coisas do meu ponto de vista. Então, cada um tem diferente ponto de vista, mas são coisas na minha ótica daquilo que eu passei e enfrentei, né, do meu dia a dia como nutricionista. E dentro de uma unidade, né, principalmente na parte que envolve ali restaurante, cozinha hospitalar, geralmente são empresas terceirizadas que fazem toda a parte ali de prestação de serviço. Eu vou citar exemplos aqui. Tem inúmeras empresas, né, que realizam isso, que é o quê? É feita uma licitação e com base nessa licitação, eles apresentam ali um contrato e digamos que aquele contrato ele ganhou, enfim. E com base no contrato, eles determinam a questão de funcionário, determina a questão de responsável do local, entre outras informações. Mas basicamente é o quê? Quando você, nutricionista, está trabalhando ali num local, num hospital, que é uma empresa terceirizada que está cuidando, ou seja, você vai estar prestando ali o serviço tanto para o hospital, né? E sendo funcionário dessa empresa que está fazendo o serviço para o hospital, por exemplo. Então, você vai ficar como responsável de estar tratando com todas as informações em relação ao cliente, informações que diz respeito a funcionário e ao local também. E geralmente, empresa terceirizada tem um limite, um padrão. Por exemplo, um limite até onde pode ir e até onde deve ficar parado. Por exemplo, eu lidei com situações que assim, aconteceu um problema numa pia e aí o cliente, né, no caso do hospital, o pessoal da manutenção, eles não puderam fazer ali o reparo, não puderam fazer o conserto. Então, quem tinha que fazer o conserto é a empresa terceirizada. No caso, é a empresa que está ali prestando o serviço. Então, essa empresa precisa ter um serviço de manutenção para poder acontecer essas coisas. E é isso que acontece. E a partir do momento que a gente está na posição de nutricionista ali, responsável por aquele local, a gente tem que lidar com toda a parte de hierarquia. Essas empresas terceirizadas, elas têm toda uma parte de gerência, de supervisor, de pessoas que estão acima de você e que você vai estar prestando contas, né? Lidei com situações de ter que responder a mais de um gestor, acontece isso, e há outras situações que você responde só por um gestor mesmo. Então, vai variar muito de acordo com cada local. E variar muito também, por exemplo, eu cheguei a trabalhar em um local que eram inúmeros nutricionistas ali, era um local que era 24 horas, então a demanda era muito grande, e aí era vários gestores. Agora já trabalhei em local que era somente um gestor apenas que você ia estar respondendo ali, e você está respondendo diretamente, né? E você cuida ali de uma equipe de 15 pessoas. E você, como ali responsável daquele local, tudo que vai dizer com respeito aos funcionários, você que vai estar tratando. A empresa ela vai estar intermediando ali. Ou seja, por exemplo, um funcionário faltou, um funcionário não vai mais trabalhar, pediu conta, então você que faz toda aquela parte ali de estar enviando para o RH, de estar enviando questão de documentação, de estar fazendo toda a intermediação. Além disso, você também faz a parte de estar recebendo o fornecedor, caso falte alguma mercadoria ou alguma coisa assim, tem um setor responsável por realizar essas compras, mas eles realizam essas compras com base no sistema que a empresa lhe disponibiliza para você estar alimentando esse sistema. Ou seja, além de cuidar de todos os funcionários, você tem que estar tratando também com a parte de fornecedor, de sistema, atualizar o sistema todinho. E todo mês tem um faturamento, né? Que é a parte mais importante da empresa. A empresa precisa faturar. A empresa terceirizada precisa faturar. Então, o que acontece? Final do mês, planilha tem que estar certinha. Por isso que planilha de faturamento tem que ser feita todos os dias. Contagem todos os dias. Por quê? No final do mês, você tem que prestar ali a relação de tudo para o cliente, assim, fazer a nota fiscal. Ou seja, a empresa ali terceirizada, eles ganham muito em cima desse gestor. Como? Porque o gestor ele vai estar cuidando de tudo ali. Então, a empresa só vai ter alguns meios, uns caminhos ali, que vai ter vários setores, né? Mas quem vai estar cuidando de tudo é esse nutricionista, é esse responsável do local. E assim, é um serviço muito dinâmico. Você não fica parado mesmo, porque todo dia é uma novidade.
Mas se você não gosta de trabalhar sob pressão, se você não gosta de estar lidando com vários estresses, esse não é o local recomendado, porque literalmente tem muito estresse, porque como você fica responsável ali por aquele local em tudo, então se quebra uma coisa, se falta isso, se falta aquilo outro, você vai ser a pessoa que vai ter que resolver isso. É isso. Você tem que ter a cabeça no lugar e tem que ter muita organização e jogo de cintura para você ter que lidar com várias situações ali, com pessoas. Por quê? Você não vai estar cuidando só da parte administrativa daquele local, mas você vai estar cuidando também de pessoas. E cuidar de pessoas é necessário que você esteja bem emocionalmente, primeiro. Ou seja, você precisa ter toda aquela parte do equilíbrio, de organização e, acima de tudo, planejamento. Uma das coisas que eu fazia que me ajudava muito era anotar as coisas. Então, eu anotava uma lista de coisas importantes que eu não podia esquecer e no meio desse tempo todo ia resolvendo uma coisa aqui, ia resolvendo uma coisa ali, tentava mesclar tudo isso sendo proativa. Tem que ser proativo, tem que ser dinâmico, ágil, porque senão o tempo, ele passa muito rápido. E chega no final do dia, se você não conseguir se organizar, vai chegar no final do dia e você vai ter aquele monte de coisa que você não fez, você vai ficar com aquela sensação de que você não fez nada no dia todinho. Essa é a realidade. E o intuito de estar fazendo esses vídeos, estar explicando, estar contando como foi pra mim a minha experiência, é pra estar de alguma forma agregando, né, para as pessoas que desejam saber e têm curiosidade, porque eu acho isso importante, né, porque foram coisas que a gente se conecta com coisas reais, né, então eu espero que vocês tenham gostado e comenta aí, fala comigo, compartilha comigo as ideias, as coisas que vocês estão achando também, que é muito importante pra mim também. Digo uma coisa do que eu aprendi, né, nessa vida, em tudo isso, que todo momento é um desafio. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, não. Muitas vezes a gente não sabe a força daquele desejo, aquilo que vai surtir o efeito daquele desejo, porque quando chega até nossas mãos, a gente precisa ter o jogo de cintura para saber como lidar com aquilo. É isso. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está pedindo. Muitas vezes a gente se forma e fala, eu preciso muito de um emprego na minha área. Aí quando você arruma um emprego na sua área, você tem que se deparar com inúmeros desafios. E aí a parte onde você vai aprendendo a engatear, vai levando os tombos aqui, uns tombos ali, e vai aprendendo aos poucos. E a vida é essa. É esse ritmo, é esse fluxo. Fique para mais vídeos e comenta aí o que você está achando.